Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida, da origem e dos primeiros passos da Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra, que é a coluna e firmeza da verdade. A Igreja do Senhor é a única instituição, não instituição, é o único organismo, a única coisa aqui neste mundo que é coluna e firmeza da verdade. A Igreja do Senhor não abre mão da verdade por nada, dá até a sua vida, como aconteceu com os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Instituições religiosas não, religiões não, templos construídos não, todos eles não são coluna e firmeza da verdade. Há mentira em toda parte, menos na Igreja do Senhor Jesus Cristo, naqueles que verdadeiramente lutam para seguir o Evangelho e ficar dentro das normas que Jesus Cristo fez. Por isso que a Igreja é a única coluna e firmeza da verdade. As denominações evangélicas não estão fora disso, não são coluna nenhuma de verdade, são colunas de outras coisas, mas da verdade não. A verdade só é Jesus Cristo e ela só está em sua Igreja. Então, no nosso último áudio, irmãos, nós vimos que através dos exemplos de Safira e Ananias, lembram que tentou enganar a Igreja do Senhor, querendo fazer uma bondade na frente de todos, quando na realidade eles não estavam ainda preparados para se desfazer dos seus bens materiais. Aquilo que Jesus Cristo ensinou: vende tudo quanto tem, dá aos pobres, distribui e terás um tesouro no céu. Ananias e Safira não estavam prontos para isso. Havia outros discípulos que estavam prontos para isso. E foi isso que aconteceu. Eles vendiam suas propriedades e davam tudo para os discípulos distribuir para a igreja. Mas Ananias e Safira não. Mesmo assim, eles quiseram fazer algo que eles não estavam prontos. Ainda estavam apegados a seus bens, ao dinheiro. Mas queriam fazer isso para ficar bonitinho na frente do povo e ganhar status na igreja. Só que o Espírito Santo vê tudo. E a consequência de seus erros foi grave. Por causa disso, toda a igreja teve mais temor. Temor não é medo de Deus, não. Não é medo do Espírito Santo, não. Não é medo da igreja, não. Temor é respeito, é levar a coisa a séria. E foi isso que a igreja ficou naquele momento. Depois da morte de Ananias e Safira, começaram a duplicar o respeito, o valor àquela instituição, ao organismo que é a igreja. Ninguém mais ousava dar uma de brincadeira não, de levar a coisa na brincadeira não, de tentar malícia, de tentar um enganozinho aqui, pequenininho aqui, não. Coisa é séria, ou é ou não é, como disse o próprio Jesus Cristo, ou você é ou você não é. Sua palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso, disse o apóstolo Paulo, é de natureza maligna. Não pode ficar em cima do muro. Não pode ser ou sim ou não. Não. É certo, é direto, é sim, ou também é não. Então, esta é a coluna e firmeza da verdade. E depois daquilo, com respeito, os discípulos agora começaram a fazer uma revolução na cidade de Jerusalém, ensinar as maravilhas, milagres, curas, né? Que lá ali a igreja orando, o poder desceu, coisa maravilhosa. Isso causou espanto, revolução na cidade de Jerusalém. E aqueles mesmos religiosos que haviam mandado matar Jesus Cristo, julgaram e mandaram matar, crucificando ele na cruz, tiveram inveja dos discípulos também. Eles disseram: a gente acabou com esse Jesus Cristo, parou com os milagres dele, e agora apareceram os discípulos dele fazendo a mesma coisa. Então prenderam os discípulos de novo, vamos tentar parar eles de novo. Inveja. Não tinham condições de fazer milagres e maravilhas em nome de Jesus Cristo, como os discípulos faziam, porque eles mesmos que tinham condenado Jesus Cristo, diziam que Jesus Cristo era blasfemador, não podiam utilizar o nome de Jesus Cristo, porque eles eram contra Jesus Cristo. Mas os discípulos usavam o nome de Jesus Cristo e as curas aconteciam. Então o que foi que eles fizeram? Prenderam os discípulos do Senhor. Quando eles prendem os discípulos do Senhor, eles estão prendendo pessoas que estavam fazendo grande bondade para toda a população, como curas, benefícios, libertação de demônios, paralíticos andando, sem falar
na administração da igreja, que distribuía a todos, e era a igreja era um grupo de pessoas ali naquele momento mais organizado da face da terra, que tinham praticamente o exemplo de Deus, que todo mundo era igual dentro da igreja. E eles viam isso, a população respeitava demais os discípulos do Senhor. Quando os religiosos prendem os discípulos com inveja deles, o que é que acontece? Eles vão ter que dar uma satisfação para toda a população. Então eles prendem os discípulos e dizem a eles: parem de pregar o nome de Jesus Cristo, parem de falar essas coisas, parem de dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Nós dizemos já para toda Jerusalém que vocês roubaram o corpo de Jesus Cristo e dizem que ele ressuscitou. Parem com isso. Pedro olha para eles e diz: o que vocês acham? É justo que nós obedecemos a Deus ou aos homens que são vocês? Porque Deus nos mandou pregar o nome de Jesus Cristo. Vocês estão mandando a gente parar. A quem devemos obedecer? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Com isso, eles queriam já acabar com os discípulos ali, porque eles tinham ousadia de dizer isso. Mas, pensando direitinho, olharam para um aleijado que estava ali sendo curado, o do templo, lembram? A população ali esperando o que é que eles iam fazer. Eles não podiam fazer nada. Estavam de mãos atadas. Queriam prender ou matar os discípulos. Mas o homem ali, aleijado desde nascente, desde que nasceu era aleijado, estava na porta, todo mundo conhecia aquele homem. Aquele homem estava curado no nome de Jesus, que o discípulo falava. Então a população não queria saber disso, não. Por isso eles foram forçados a libertar os discípulos. Engoliram aquilo que Pedro disse: nós vamos continuar pregando sim, importa obedecer a Deus e não a vocês. Então resolveram soltar os discípulos. Quando eles soltam os discípulos, irmãos, que os discípulos voltam para o cenáculo lá em Jerusalém, aí e contam tudo o que aconteceu, além da população ficar toda alegre e feliz porque os discípulos foram soltos, os religiosos iam pegar em bomba, como nós dizemos, se tivessem mandado matar ou continuasse prendendo os discípulos. Então, Pedro e João voltam para o cenáculo e ali eles dizem à igreja. A igreja ora neste momento agradecendo a Deus por tudo aquilo, por fazer parte, por ser um organismo vivo, por ser algo que está revolucionando mesmo, que está abalando a estrutura da cidade de Jerusalém. A igreja não é uma religião, porque se fosse estava assim com os líderes religiosos. A igreja é um organismo vivo que está abalando, sacudindo todos os lados. Então eles oram e aquele lugar se enche de poder novamente. Eles pedem mais ousadia, eles pedem mais poder para enfrentar as religiões e os líderes religiosos. E diz a Deus que quer isso porque usará o nome santo do Senhor Jesus Cristo para pregar, para fazer sinais e maravilhas, né? E fazer toda a obra que Jesus Cristo pediu que eles fizessem. Todo lugar ali é tomado pelo poder do Espírito Santo. E novamente o Espírito Santo enche cada um que está ali junto com todos eles. E vemos o caso de Ananias junto com Safira. Vemos a demonstração do Espírito Santo, que realmente ele está... a igreja está sendo dirigida pelo Espírito Santo, não pelas pessoas. Por isso que todos rigorosamente estavam obedecendo a doutrina apostólica, estavam obedecendo aquilo que os apóstolos estavam determinando. Por isso crescia, tanto em doutrina como em modo de viver. A igreja se crescia assustadoramente, os irmãos estavam aumentando cada vez mais. Então, novamente, os líderes religiosos mandam prender de novo os discípulos e deixam para julgá-los no outro dia. Só que, desta vez, quando foi de noite, o anjo do Senhor aparece ali na prisão.
liberta os discípulos, manda eles saírem e manda eles ir para o templo pregar. Não tenham medo, vão para o templo pregar o evangelho do Senhor. Quando os religiosos vão no outro dia para levar os discípulos para julgamento de novo, porque eles insistiram em pregar, continuar pregando Jesus Cristo, manda o capitão do templo e os soldados ir lá buscar na cadeia, na cela, e o capitão do templo vai lá e volta rápido, e eles perguntam, tá, e tudo junto lá, os ministros do Supremo Tribunal dos Judeus, os religiosos, para julgarem os discípulos, sumos sacerdotes, anciãos, fariseus, saduceus, escribas, tudo lá. E o sumo sacerdote olha para o capitão do templo, o soldado capitão do templo do Senhor ali em Jerusalém, e diz, por que vocês voltaram tão rápido? Aí o capitão do templo diz, olha, nós chegamos lá, estava tudo certo. Do lado de fora da prisão estavam os soldados guardando. Do lado de dentro também estavam os soldados guardando. Ninguém estava dormindo. E a cela onde estavam os discípulos de Jesus Cristo estava fechada. Nós abrimos a cela, mas quando entramos dentro da cela não tinha mais ninguém dentro. Espanto e perplexidade tomou conta deles ali. Não sabiam o que dizer. Nesta hora crucial é que chega um dos religiosos que estavam lá no templo do Senhor, chega ali no local do Supremo Tribunal, chegou lá gritando e dizendo, olhe, aqueles discípulos de Jesus Cristo que vocês mandaram prender ontem na cadeia, eles estão lá no templo do Senhor ensinando sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição de Jesus Cristo lá no templo. O sumo sacerdote não pensa duas vezes, ordena já o capitão do templo, vão lá e traga eles de volta para cá, para serem julgados. E eles foram até lá, pegaram os discípulos, deram voz de prisão aos discípulos e trouxeram os discípulos até ali o julgamento. Quando chega lá, o sumo sacerdote diz, nós já falamos categoricamente que vocês parem de falar e pregar o nome desse Jesus Cristo. A doutrina de vocês já está enchendo toda a cidade de Jerusalém. Vocês estão dizendo por aí que nós matamos Jesus Cristo. E que somos culpados do sangue inocente desse tal de Jesus Cristo. Ele foi julgado e condenado. Vocês estão espalhando isso por tudo. Pedro faz um sinal e ele permite que Pedro fale em defesa, pedindo autorização, né? Para nós o que importa é obedecer a Deus, diz Pedro, que mandou pregar sobre Jesus Cristo, e não a vocês. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, sim. Deus o ressuscitou. E foi Jesus Cristo a quem vocês mataram mesmo, ali na cruz do Calvário, se utilizando dos romanos. Só que este Jesus Cristo que vocês mataram se elevou à mais alta de todas as alturas, que nenhum de nós jamais pode imaginar, tornando-se o Salvador para dar a Israel, o nosso povo, arrependimento e perdão dos pecados. E nós somos testemunhas vivas dele. Sobre tudo isso que aconteceu com ele, somos testemunhas de que Jesus Cristo ressuscitou e que é o Salvador de Israel. O Supremo Tribunal, ouvindo isso da boca de Pedro, se irritaram muito. E o ódio deles estava estampado em seu rosto. Mas naquele momento se levantou um fariseu da seita religiosa e líder religioso também. Ele era doutor da lei de Moisés e muito respeitado ali pelos membros do tribunal. Seu nome é Gamaliel, porque ali os discípulos já tinham decidido matar ali os discípulos. Então esse Gamaliel se levanta e disse, vamos ter calma, senhores. Não vamos fazer as coisas precipitadamente, porque o mal pode se tornar pior. Então ele ordena que os soldados levem os discípulos para um local, outra sala. Os soldados levam, separa dos ministros ali do Supremo Tribunal, dos juízes, e eles dizem, senhores, não vamos tomar decisões com ira. Vocês sabem como a população de Jerusalém respeita esses discípulos de Jesus Cristo. O amor que eles estão tendo por eles agora é muito grande. Eles têm feito muitos sinais e maravilhas e o povo sabe disso. Não podemos permitir agora, depois de termos feito o que fizemos com Jesus Cristo, agora a população se revoltar contra nós. Calma, senhores, calma. Vocês se lembram que há bem pouco tempo atrás, um tal de Tebas, dizendo que era o Salvador de Israel, se levantou aqui em Jerusalém e conseguiu 400 homens que seguiram ele contra o exército romano para libertar o povo de Israel do poder de Roma. Mas agora todos foram massacrados e mortos pelo poder militar de Roma. E os que sobraram se esconderam.
Depois se levantou um tal de Judas, o Galileu. Muito povo seguiu esse falso Messias de Israel, mas esse também foi destruído, junto com todos os que o seguiram, pelo exército romano. E os que restaram foram reduzidos a nada. Então, homens, líderes religiosos, desse respeitoso conselho e tribunal, eu, Gamaliel, digo a vocês, com toda sinceridade, deixem esses discípulos de Jesus Cristo irem embora. Sabe por quê? Porque se esta obra que eles estão fazendo for de homens, logo, logo o exército romano os destruirá. Igual fez com os outros, não sobrará nada. Mas se isso que eles estiverem fazendo, dizendo e pregando, for mesmo de Deus, aí a coisa fica diferente, fica séria. Pelo amor de Deus, não atrapalhem, não fiquem na frente, não tentem desfazer, porque o que pode acontecer de terrível é vocês perceberem que, na verdade, estão lutando contra o próprio Deus, tentando deter os discípulos dele. E vocês sabem muito bem o que acontece com quem luta contra Deus. A derrota é certa, Deus não perde para ninguém. E todos os membros do conselho e juízes ali do tribunal, irmãos, daquela reunião, ficaram abismados, espantados, perplexos com aquele conselho de Gamaliel, muito sábio, o conselho de Gamaliel. Pensaram direitinho e concordaram taxativamente com Gamaliel. Até o sumo sacerdote, que estava mais irado, baixou a raiva dele e concordou com Gamaliel, disse que era verdade mesmo. Mandaram chamar os discípulos do Senhor novamente e disseram a eles para eles pararem de pregar o nome de Jesus Cristo. Deram chicotadas nele, castigo neles e mandaram embora para casa. Os discípulos ficaram alegres por ter sido machucados por causa do nome de Jesus Cristo. E os líderes religiosos deixaram para ver o que ia acontecer, se esse negócio ia crescer mesmo ou se os romanos iriam destruir eles. Vamos ver no próximo estudo o que é que acontece, né, irmão? Vamos ver. Então, irmãos, o conselho de Gamaliel foi um dos conselhos mais sábios ali. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, fez com que ali ainda preservasse um pouco da igreja antes da grande perseguição que vai acontecer. Mas ela continua, irmão, dizendo a verdade. A igreja do Senhor é a única coluna e firmeza da verdade aqui neste mundo. Não há outra coisa. Nenhuma instituição religiosa não tem verdade como coluna, que dê a vida pela verdade. Só a igreja do Senhor Jesus Cristo. O líder negro chamado Luther King, uma vez, usou uma expressão que ficou marcada na história. Ele disse: a paz com todos, se possível for, mas a verdade deve ser dita a todo custo. A paz com todos, se for possível, mas a verdade é a todo custo. Não há negociação para a verdade. Ruim ou bom, queira ou não queira, faça ou não faça, verdade é verdade, não deixará de ser verdade. Por isso a igreja do Senhor dá a sua vida, mas não nega a verdade. Já as denominações evangélicas, as religiões, as instituições religiosas, todos têm um pouco de mentira. Mas a igreja do Senhor não. Seu nome é igreja, é um organismo vivo, são as pessoas, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Estes sim se consertam todos os dias, todos os momentos e todas as horas, para ficar com a verdade até o fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do seu Santo Espírito nos guie pela verdade de Jesus Cristo. Maior coluna, maior firmeza, a pedra angular. Jesus Cristo é a verdade. Por isso a sua igreja não abre mão da verdade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor. Amém.